falar um pouquinho hoje sobre como eu transformei os meus hábitos e a minha rotina, como eu passei de uma pessoa completamente procrastinadora para uma pessoa que tem uma rotina equilibrada, uma rotina que é produtiva, uma rotina que é saudável. E se você ainda não me conhece, eu sou a Carla, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos falar sobre isso hoje, porque eu sempre trago conteúdos aqui sobre hábitos, sobre rotina, mas é importante eu trazer também essa minha transformação, que talvez você se identifique com o meu caso. Talvez você possa ser um pouquinho parecido com o que eu era. Por isso que eu achei muito interessante trazer esse conteúdo aqui pro canal. Então vamos lá. Bom, para começo de conversa, a minha rotina era completamente desequilibrada. Eu não tinha bons hábitos, eu não cuidava de mim, eu não cuidava da minha saúde, da minha alimentação. Basicamente, eu não tinha nenhum equilíbrio na minha rotina. Eu só trabalhava, eu só reclamava, eu só vivia nesse ciclo de insatisfação. Pra quem não sabe, eu passei por uma transição de carreira. Então eu mudei de profissão já faz mais de um ano, mas basicamente enquanto eu ainda estava inserida na minha rotina antiga, com hábitos ruins, com uma rotina que não era nada equilibrada, eu ainda estava na profissão de odontóloga, né? Então basicamente eu fiz uma transformação mesmo, porque eu mudei tudo na minha vida. E como que eu consegui fazer essas mudanças? Como que foi possível eu fazer uma mudança tão grande, que incluiu até mudar a profissão? Bom, então durante todo esse período, eu era uma pessoa que era bem difícil de lidar. Eu era aquela pessoa que era bastante teimosa, que reclamava muito, que achava que as pessoas deveriam se adequar à minha opinião, que eu achava que eu era importante, que eu ditava as regras, quem gostasse ficava ali, quem não gostasse podia se retirar. Típico daquela pessoa que não se desenvolveu, daquela pessoa que não está trabalhando ela mesma, que ela pensa que aquilo ali que ela tem como certeza é o certo e que nada vai mudar e que as pessoas precisam se encaixar naquele padrão que é dela. Então eu era assim, talvez você se identifique, talvez você também tenha alguns traços disso que eu tô falando aqui, mas basicamente eu era essa pessoa. E aí como que eu consegui então, sendo uma pessoa assim, tendo uma rotina completamente desequilibrada, não se importando comigo, não se importando com esse equilíbrio, como que eu consegui fazer uma mudança, uma transformação? Isso não aconteceu do dia pra noite, isso foi toda uma jornada de evolução, de mudanças, de compreensão diferente sobre mim, sobre a minha rotina. Então, basicamente, a partir do momento que eu comecei a me desenvolver, que eu comecei a entender mais sobre mim, que eu comecei a trabalhar as minhas crenças, isso uns 4 anos atrás, eu comecei a entender, eu comecei a compreender a pessoa que eu era. Eu comecei a compreender o quanto eu era difícil de lidar, o quanto eu era resistente a coisas novas, o quanto eu insistia nas minhas verdades, o tanto de crenças que eu carregava. E conforme eu fui identificando tudo isso, fui percebendo que isso não era legal e que isso não me levaria aonde eu gostaria de chegar. Isso não me levaria pra frente, basicamente. Então eu comecei a trabalhar tudo isso, eu comecei a me entender um pouco mais, a me conhecer, eu comecei realmente a mexer ali, a cutucar as minhas feridas, né? Então eu comecei com esse processo de desenvolvimento e aí aos poucos eu fui percebendo que os meus hábitos eram muito ruins, que a minha rotina estava muito desequilibrada, que eu não gostava da minha rotina, que eu estava insatisfeita. Então eu estava num contexto assim que era todo negativo, que não estava nem um pouco favorável para mim. Então eu comecei nessa busca pelo desenvolvimento, só que eu tive uma imersão muito grande, eu tive uma identificação muito grande, eu consegui fazer mudanças muito grandes em comparação ao tempo que eu estava imersa nesses conteúdos. Então eu comecei a estudar tudo isso e eu não parei, pelo contrário, cada vez eu me aprofundava mais. Só que aí como eu ainda estava em outra profissão, eu ficava dividida. Então eu estudava, eu fazia cursos, eu comprava livros sobre o desenvolvimento, sobre autoconhecimento, sobre todo esse contexto que eu estava estudando, que eu estava inserida, que eu estava me identificando, que eu estava amando estudar e entender melhor, só que ainda assim eu tinha uma outra profissão paralela que basicamente não tinha nada a ver com isso. Então eu ainda tinha o meu trabalho, eu ainda tinha ali o meu consultório, eu tinha os pacientes onde eu tinha que atender, tinha que dar aquela atenção, então eu não conseguia dedicar 100% do meu tempo, então eu ficava dividida. Só que conforme eu fui me desenvolvendo, eu fui entendendo mais sobre mim, porque como eu disse, não foi do dia pra noite, foi todo um período longo de tempo. Então conforme eu fui aumentando ali a minha compreensão, eu fui entendendo também, além dos meus hábitos, da minha rotina, que não teria como eu alinhar, como eu adequar a minha rotina da forma como eu gostaria, eu não conseguiria ter uma rotina que
eu ficasse satisfeita, que eu considerasse prazerosa, equilibrada, que me deixasse feliz estando na profissão que eu estava. Eu consegui chegar num nível de compreensão muito grande, porque eu sempre fui de aplicar as coisas. Um grande problema da maior parte das pessoas é que consegue entender, consegue estudar, consegue até absorver as coisas, a teoria, e fica com um monte de teoria. Então a pessoa até sabe, só que ela não aplica na realidade dela, na vida dela. Ela não usa aquilo que ela sabe para mexer nos problemas dela, para melhorar aquele contexto que ela vive, para aplicar no contexto mesmo da vida dela. Então eu percebo que essa é uma facilidade que eu tenho, não sei se talvez pelo meu perfil, que é executor, mas enfim, eu sempre fui muito de fazer. Então tudo que eu aprendia, eu já ia entendendo como que eu ia colocar na minha vida, como que eu ia mudar, como que eu ia conseguir colocar aquilo na minha realidade. Talvez por isso que eu consegui fazer tanta mudança num tempo curto. Então aí a partir disso eu fui entendendo que aquele contexto ali que eu tava não conseguiria manter uma rotina que eu considerava interessante, que eu considerava ideal pra mim. E ao mesmo tempo eu também me via muito mais imersa nos conteúdos relacionados ao desenvolvimento, a consciência, a esse entendimento melhor da vida, da rotina, dos hábitos, a essa compreensão geral. Eu me sentia muito mais interessada, aquilo mexia muito mais comigo do que a minha profissão. Então eu só queria falar sobre esses assuntos, eu só queria conversar sobre isso, eu só queria estudar sobre isso, eu só queria ensinar sobre isso. Então, obviamente que eu já estava ali com o pé, na verdade, com o corpo todo ali naquele outro mundo, naquela outra área. Só que aí eu demorei um pouco mais de tempo ainda pra perceber que eu precisava sair da profissão que eu tava, para que eu pudesse me dedicar 100% àquela área, que fez todo sentido para mim, que conectou completamente comigo e que me causou uma transformação muito grande. E que então estava assim com toda certeza relacionado ao meu propósito, porque era algo que eu tinha muita facilidade, que eu adorava estudar, que eu ainda adoro estudar, entender, conhecer, ensinar, que eu tenho muita curiosidade, que eu gosto de buscar, de saber mais, que eu gosto de conversar com as pessoas, que eu gosto de cada vez tentar buscar mais e compreender mais e aprofundar mais. Então, com certeza, isso é o meu objetivo. E justamente por essa grande transformação que eu tive na minha vida, por esse salto que eu tive em pouco tempo, por essa mudança que eu consegui fazer, que está a comprovação de que é relacionado com o meu propósito. Porque justamente quando você tem a sua experiência, quando você tem a sua transformação relacionada com algo e aquilo ali te toca profundamente, aquilo é diferente pra você, a gente tem a comprovação de que aquilo ali te move, que você deve passar essa mensagem pra frente, que você deve ensinar as pessoas também a fazer isso, a viver isso. Então tudo se encaixou e aí eu cheguei à conclusão que sim, realmente precisava trocar de profissão, porque ali eu não ia conseguir chegar onde eu gostaria. Então eu não conseguiria ter a rotina que eu queria estando naquela profissão. Então aí eu mudei de profissão e me dediquei 100% ao que eu faço hoje. Só que a mudança de hábitos, ela já começou antes de eu mudar de profissão. Eu já comecei inserindo os hábitos antes de eu mudar. Eu era uma pessoa que não tinha o hábito da leitura, eu não gostava, eu não acordava cedo, eu não tomava café da manhã. Enfim, eu não fazia, basicamente, eu não fazia nada do que eu faço hoje. E aí eu fui inserindo aos poucos os hábitos. Eu lembro que eu comecei com o hábito da leitura, porque aí eu me dei conta que eu nunca tinha lido um livro que me ajudasse em alguma coisa na minha vida, né? Então, quando eu comecei esse processo, aí eu comecei a comprar livros, comecei a ler esses livros e comecei a ficar cada vez mais apaixonada. Então, o hábito da leitura, ele foi inserido aos poucos, porque como eu não tinha esse hábito, eu precisei começar a ler muito aos poucos, muito devagar, encaixando horários. Às vezes demorava um tempão pra terminar de ler um livro, porque aí começava e às vezes lia só um pouquinho, não dava tempo. Mas enfim, fui inserindo assim aos poucos, a trancos e barrancos, porque às vezes no começo não é nada agradável, né, a gente sabe. Mas eu inseri esse hábito. E hoje eu amo ler, leio diariamente. Então foi um hábito que eu inseri ali quando eu estava me desenvolvendo. Relacionado à academia também, eu fui inserindo, eu me forcei a fazer o exercício porque eu detestava a academia, eu colocava qualquer justificativa que você possa imaginar para não ir, eu negociava comigo mesmo, eu falava que eu não gostava, eu falava que eu não precisava, eu falava que não tinha como eu ir, que eu não tinha tempo, que eu não tinha dinheiro, eu dava qualquer desculpa para não ir. E aí aos poucos eu comecei a frequentar.
Então, claro, no começo muito desconfortável, muito ruim aquela situação toda ali pra mim, porque aí tinha várias coisas envolvidas também. Tinha um pouco de vergonha, tinha um pouco de receio, tinha um pouco de crenças, tinha um pouco de tudo misturado ali que aflorava quando eu estava lá. Mas continuei, fui. Claro que às vezes ainda falhava, não, hoje negociava, não ia, aí no outro dia ia, mas enfim, fui inserindo aos poucos esse hábito. E agora também é um hábito que eu tenho e que eu amo muito e que eu vou todos os dias também. Então, para você perceber como as coisas mudam na nossa vida e como é importante essa nossa percepção sobre as coisas. Porque se a gente não muda a nossa percepção, se a gente não busca trabalhar nós mesmos, se a gente não busca sair dessa nossa zona de conforto, nós nunca vamos conseguir acessar esses conteúdos, essas atividades, esses hábitos, essa rotina que está do outro lado dessa barreira. Então, nós precisamos necessariamente do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Nós precisamos dessa compreensão para que a gente possa mudar a nossa percepção de nós mesmos, dos nossos hábitos, da nossa rotina. Para que aí sim a gente entenda o que a gente está priorizando, o que a gente está considerando importante na nossa vida. Porque na época que eu tinha uma rotina desequilibrada, que eu tinha hábitos péssimos, eu priorizava coisas que não são relevantes. Eu priorizava ficar deitada no sofá, mexendo no celular. Eu priorizava ficar assistindo algum filme, alguma série. Eu priorizava ficar falando da vida dos outros. Eu priorizava ficar reparando, entende? Quando o seu foco tá sempre voltado para fora, tá sempre voltado para outras pessoas, para outras coisas, para outras atividades e nunca para você mesmo. Nunca para suas crenças, nunca para suas atividades, nunca para aquilo que você está fazendo. Então, é importante voltar-se para si, entender sobre o seu autoconhecimento, sobre o seu processo, sobre o seu desenvolvimento, para que aí sim você consiga mudar tudo isso. Se eu conseguir mudar a minha rotina, se eu conseguir mudar os meus hábitos, significa que não é imutável. Então, se eu que tinha uma rotina completamente desorganizada, se eu que não era nada produtiva, eu consegui transformar tudo isso e hoje, inclusive, consigo ajudar as pessoas a também transformarem na vida delas, então significa que você também vai poder mudar. Só que não espere que você vai mudar só com técnicas e ferramentas. Você vai precisar passar por esse processo de entendimento para que você mude a sua percepção. Que aí sim você vai conseguir entender o que é prioridade, o que você deseja, quais são os seus objetivos, para que daí você consiga, em meio a toda essa compreensão, mudar as suas ações, mudar aquilo que você está fazendo, mudar aquilo que você está habituado, sair da zona de conforto, entender que aquilo ali que você está vivendo, aquilo ali que você está fazendo, não vai te levar para onde você quer chegar. Entender que você precisa de um movimento diferente para colher resultados diferentes. E que se você só ficar no conforto, só ficar fazendo aquilo que você quer fazer no momento, esperando recompensas momentâneas, esperando aquele prazer imediato, fazendo aquilo porque negociando sempre com você mesmo, mas hoje eu mereço por isso. Depois eu mereço por aquilo, amanhã eu mereço porque não sei o que. Sempre pensando que existe um motivo para você estar ali fazendo algo que não vai te trazer nenhum resultado positivo, você não vai conseguir ter essa evolução, esse crescimento, você não vai conseguir passar para o próximo nível. Então precisa necessariamente dessa compreensão diferente, mais aprofundada para que você consiga mudar, alterar a sua rotina, seus hábitos, seja lá o que for na sua vida. Se você continua com a mesma percepção, com as mesmas crenças, se você continua na sua zona de conforto, você não vai conseguir fazer essas alterações porque realmente você não vai encontrar nenhuma necessidade, você não vai perceber necessidade de mudar, você vai continuar ali fechado naquilo que você acredita, que é aquela pessoa que eu era antigamente. Eu tenho certeza disso, é assim que funciona, é assim que vai ser, eu não tenho como mudar. Se você não gosta, você pode se afastar de mim porque eu vou continuar assim. Então essa teimosia, essa resistência significa que a pessoa não está voltando-se para dentro para trabalhar os seus bloqueios, as suas crenças, para trabalhar as suas próprias limitações. Então isso impede com que você avance, impede com que você evolua, que você progrida na sua vida. Por isso que você precisa desse desenvolvimento. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem que eu quis trazer aqui nesse vídeo. Eu tentei dar uma resumida sobre a minha história, porque realmente é muita coisa. Se eu ficar falando tudo aqui, o vídeo vai ficar muito extenso. Então, basicamente, eu tentei trazer os pontos mais importantes aqui para você entender que você também pode mudar a sua rotina, você pode mudar os seus hábitos, mas basicamente você precisa ter uma compreensão maior sobre a sua vida no geral, um contexto mais
amplo sobre tudo isso. E não simplesmente só alguns recortes, só algumas técnicas, só algumas ferramentas. Você precisa ter essa compreensão maior, você precisa trabalhar aquilo que você tem dificuldade, as suas limitações, os seus bloqueios, as suas crenças. Isso vai fazer toda a diferença no seu processo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você sempre receber notificação de vídeos novos que eu trago por aqui. Se você considerou esse vídeo relevante, já compartilha também com um amigo seu para ele também entender um pouco mais sobre isso, para ele entender que ele também pode mudar a rotina e os hábitos. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.